Olá, tudo bem com vocês? Espero que estejam bem, graças a Deus. Deus abençoe o seu lar, a sua vida, a sua casa. E vamos dando continuidade na nossa leitura diária. Hoje a gente vai estar terminando o livro de Deuteronômio. Hoje a gente vai dar dando números finais a ele, né? Assim a gente vai estar lendo, né? A gente vai vendo que no capítulo 33 ali Moisés vai estar declarando uma bênção ali a respeito para o povo de Israel, né? Enfim. E no último capítulo ali a gente vai ver o desfecho aí da sua morte, né? É o resumo desses dois capítulos de hoje, né? Senhor nosso Deus, nosso Pai, mais uma vez nos colocamos na tua santa presença, Pai, para podermos aprender de ti, Pai, na tua palavra, Pai. Nos orienta, Senhor, nos capacita, nos dá o teu entendimento, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. No capítulo 33 fala bem assim, ó. Esta é a bênção com a qual Moisés, homem de Deus, abençoou os israelitas antes da sua morte. E ele disse: O Senhor veio do Sinai e alvoreceu sobre eles desde o Seir, resplandeceu sobre o monte Parã, veio com miriades dos santos desde o sul, desde os encostas de suas montanhas. Certamente és tu que amas o povo. Todos os santos estão em tuas mãos. A teus pés todos eles se prostraram, e de ti receberam instrução, a lei que Moisés nos deu, a herança da Assembleia de Jacó. Ele era rei sobre Jesurum, quando os chefes dos povos se reuniam, juntamente com as tribos de Israel. Que Ruben viva e não morra, mesmo sendo poucos os seus homens. E disse a respeito de Judá: Ouve, ó Senhor, o grito de Judá, traze-o para o seu povo, que as suas próprias mãos sejam suficientes e que haja auxílio contra os seus adversários. A respeito de Levi, disse: O teu Urim e o teu Tumim pertencem aos homens a quem favorecestes. Tu o povoastes em massa, disputastes com ele, junto às águas do Meriba. Levi disse do seu pai e da sua mãe: Não tenho consideração por eles. Não reconheceu os seus irmãos, nem conheceu os próprios filhos, apesar de que guardavam a tua palavra e observavam a tua aliança. Ele ensina as tuas ordenanças a Jacó e a tua lei a Israel. Ele te oferece incenso e holocaustos completos no teu altar. Abençoa todos os seus esforços, ó Senhor, e aprova a obra das suas mãos. Despedaça os lombos dos seus adversários, dos que o odeiam, sejam quem forem. A respeito de Benjamim disse: Que o amado do Senhor descanse nele em segurança, pois ele o protege o tempo inteiro, e que aquele a quem o Senhor ama descansa nos seus braços. A respeito de José disse: Que o Senhor abençoe a sua terra com o precioso orvalho que vem de cima do céu, e com as águas das profundezas, com o melhor que o sol amadurece, e com o melhor que a lua possa dar, com as dádivas mais bem escolhidas dos montes antigos e com a fertilidade das colinas eternas, e com os melhores frutos da terra e a sua plenitude, e com o favor daquele que apareceu na sarça ardente. Que tudo isso repouse sobre a cabeça de José, sobre a fronte do escolhido entre os seus irmãos. É majestoso como a primeira cria de um touro. Seus chifres são os chifres de um boi selvagem, e com as quais ferirá as nações até os confins da terra. Assim são as dezenas de milhares de Efraim, assim são os milhares de Manassés. A respeito de Zebulon, disse: Alegre-se, Zebulon, em suas viagens, e vocês, Acar, em suas tendas. Ele convocarão povos para o monte e ali oferecerão sacrifícios de justiça. Farão um banquete com a riqueza dos mares, com os tesouros ocultos das praias. A respeito de Gade disse:
Bendito é aquele que amplia os domínios de Gade. Gade fica à espreita como um leão, despedaça um braço e também a cabeça. Escolhe para si melhor a porção do líder lhe que for reservada. Tornou-se o chefe do povo e executou a justa vontade do Senhor e o seu juízo sobre Israel. A respeito de Dan, disse: Dan é um filhote de leão que vem saltando desde Baza. A respeito de Naphtali, disse: Naphtali tem fartura do favor do Senhor e está repleto de suas bênçãos. Suas posses estendem-se para o sul em direção ao mar. A respeito de Aser, disse: Bendito é Aser entre os filhos, seja ele favorecido por seus irmãos, e banhe os seus pés no azeite, sejam de ferro e bronze as trancas das suas portas, e dure sua força como os seus dias. Não há ninguém como o Deus de Jesurum, que cavalga os céus para ajudá-lo, e cavalga as nuvens em sua majestade. O Deus eterno é o seu refúgio, e para segurá-lo estão os braços eternos. Ele expulsará os inimigos da sua presença, dizendo: destrua-os. Somente Israel viverá em segurança. A fonte de Jacó está segura, numa terra de trigo e de vinho novo, onde os céus gotejam orvalho. Como você é feliz, Israel! Quem é como você, povo salvo pelo Senhor? Ele é o seu abrigo, o seu ajudador e a sua espada gloriosa. Os seus inimigos se escolherão diante de você, mas você pisará as suas colinas, né? Enfim, aqui ele vem falando das 12 tribos, né, que estavam ali juntos ali, né? Digamos, ele estava pronunciando essas palavras ali para aquele povo de Israel, né? E aqui no capítulo 34 a gente vai ver que aqui já acaba o destino de Moisés para por aí, né? Então ele não continua a caminhada até a terra prometida, né? Então vamos ver o que fala. Fala bem assim no capítulo 34. Então, nas campinas de Moabe, Moisés subiu ao monte Nebo, ao topo do Pisga, em frente de Jericó. Ali o Senhor lhe mostrou a terra toda, de Gileade a Dan, todas as regiões de Naphtali, o território de Efraim e Manassés, toda a terra de Judá até o mar ocidental, e o Neguebe e toda a região que vai do vale de Jericó à cidade das palmeiras, até Zoar. E o Senhor lhe disse: esta é a terra que prometi sob juramento a Abraão, Isaque e a Jacó, quando lhes disse: eu a darei a você, aos seus descendentes. Permite que você a visse com os seus próprios olhos, mas você não atravessará o rio, não entrará nela. Moisés, o servo do Senhor, morreu ali, em Moabe, como o Senhor dissera. Ele o sepultou em Moabe, no vale que fica diante de Bet-peor, mas até hoje ninguém sabe onde está localizado o seu túmulo. Moisés tinha 120 anos de idade quando morreu. Todavia, nem os seus olhos, nem o seu vigor tinham se enfraquecido. Os israelitas choraram por Moisés nas campinas de Moabe durante 30 dias, até passar o período de pranto e de luto. Ora, Josué, filho de Num, estava cheio do espírito de sabedoria, porque Moisés tinha imposto as mãos sobre ele, de modo que os israelitas lhe obedeceram e fizeram o que o Senhor tinha ordenado a Moisés. Em Israel nunca mais se levantou profeta como Moisés, a quem o Senhor conheceu face a face, e que fez todos aqueles sinais e maravilhas que o Senhor o tinha enviado para fazer no Egito, contra o faraó, contra todos os seus servos e contra toda a sua terra.
pois ninguém jamais mostrou tamanho poder como Moisés, nem executou os feitos temíveis que Moisés realizou aos olhos de todo o Israel, né? Enfim, aqui a gente entende que Moisés ele acaba morrendo, né? E ele foi ali sepultado, ali que nem a palavra fala ali no monte, né? Mas até hoje ninguém sabe onde que é a sepultura de Moisés, né? Enfim, se a gente der uma folhada aí mais a fundo nas escrituras, a gente vai encontrar ali no livro de Judas, né? Que era o meio-irmão de Jesus. Ele escreve e ele fala de Moisés. Eu até vou ler rapidinho um trechinho onde que ele fala ali a respeito de Moisés, né? Que Moisés ali, ele, na verdade, ó, veja o que que fala. Fala bem assim, ó. Deixa eu achar aqui, ó. De que tá. Eu vou ler Judas, capítulo, ele não tem, é o único capítulo, né? No versículo 8 em diante, ele fala bem assim, ó. Eu vou ler o versículo 9. Se vocês tiverem curiosidade de estar lendo ele inteiro, é bem interessante, aí tem bastante informações aí ricas aí, esse livro de Judas. Mas o que eu queria deixar exposto é isso aqui, ó. Contudo, nem mesmo o arcanjo Miguel, quando estava disputando com o diabo acerca do corpo de Moisés, ousou fazer acusação injuriosa contra ele, mas disse: O Senhor o repreenda, né? Enfim, aqui o que dá para entender, né? Então, o contexto ele vem falando ali, digamos, a respeito de Satanás ali, que quando, o que dá para entender, que quando naquele monte onde Moisés morreu ali, bem provável que o diabo queria ter parte ali, né? Com o corpo dele, né? Enfim, o arcanjo Miguel foi ali, né? Que fala, né? A própria palavra aqui fala, ó, acerca do corpo de Moisés, né? Que eles estavam disputando com o diabo, né? Pensa, o arcanjo Miguel disputando com Satanás a respeito do corpo de Moisés. Por isso que a palavra fala lá que a gente viu agora há pouco, né? Que até hoje ninguém sabe onde fica a sepultura de Moisés, né? Enfim, pela palavra aí, né? Nem eu, digamos assim, ouso falar alguma coisa a respeito disso. Mas que tinha uma disputa aí, né? E o Senhor deve ter repreendido Satanás e em Apocalipse também tem uns detalhes aí que fala sobre as duas testemunhas que vão vir, né, ainda antes do desfecho final, né? Uma tem poder, digamos, para abrir o mar e etc e tal, né? Então a gente fica meio assim pensando em Moisés, né, que pode nesse ponto ele deveria ter ido com Deus, né? Então assim como Enoque foi, assim como o próprio Elias, né, vai saber, né, o que que acontece. Por isso que tem palavras aí que nem a gente acabou vendo ontem nos vídeos anteriores, né? O que é revelado é para gente, né? Mas o que está em oculto é para Deus, né? Enfim, tem alguns detalhes aí que a gente consegue ter uma base, né? Mas fica a critério de cada um enxergar essa questão de Moisés, né? Mas o mais provável, digamos que a gente viu, né, que ele não entrou na Terra Prometida e Moisés foi o seu sucessor e é assim que a gente vai continuar lendo, né? Nos próximos capítulos aí a gente já começa a tá tratando do livro de Josué, né? Josué é o sucessor de Moisés. Então, fica aí meu abraço, Deus abençoe vocês que estão acompanhando. Vamos junto aí na nossa caminhada e na nossa leitura, que a gente vai ter sucesso aí nas nossas leituras. Aí vamos ter bastante conhecimento aí a respeito da palavra de Deus. Um grande abraço, fiquem com Deus e até mais.